Consegue me ouvir aqui? E aí, Vitão, tá me ouvindo aí? Agora sim, é isso. Eu acabei de mandar uma mensagem para você. E aí, foi mal a demora, irmão? Desculpa. Não, cara, capaz, tranquilo, até foi bom, cara, porque daí isso aqui que eu fiz, eu aproveitei. Ah, E assim, aliás, antes de qualquer coisa, eu vou te perguntar, tu não te importa de eu gravar, né? não, eu vi que você estava gravando, não tem Porque eu problema quero não. botar no. Porque assim, eu tinha que gravar isso aqui já para colocar lá no canal pra galera. E aí, só que eu tava protelando isso. Ah, daí, quando tu me perguntou da estratégia, eu disse, é o momento perfeito, porque daí eu, tendo alguém para explicar, fica um vídeo Uhum, curtinho, fica um vídeo funcional beleza. e eu consigo colocar no canal lá depois pra galera, tá beleza? Tá, qual canal? Eu vou seguir vocês lá no canal, qual que é? É Barba Trader, cara. Depois eu te passo o link lá. Demorou, Cara, a gente demorou. está com site, a gente está com um grupo É, no WhatsApp, canal no Instagram, no Telegram. Tá ficando maneiro, cara. massa, massa, massa. Bom, vamos lá. Cara, assim, ó, eu te falei que a gente tem duas estratégias, na verdade, elas têm desdobramentos, tá? Então, a gente tem, basicamente, para o índice a gente tem três, para o mini índice a gente tem três, e para o mini dólar, na verdade, é uma. Essa última ali tá numa fase ainda de, não é nem uma fase de estudos ainda, ela é só uma fase de observação ainda, assim, essa aqui. Então, a gente tem a estratégia que é a tradicional, o I11R, Tá, a gente tem uma contra-tendência e a gente tem uma para quando os movimentos estão muito curtos, aí a gente usa 6R, no índice também. E no dólar a gente tem aquela 6R que foi que a gente viu hoje de manhã, né, lá na aula, uhum, tá? Então, uhum. assim, aí eu montei aqui, depois eu te passo aqui se tu quiser, para não precisar Ah, então beleza. anotar nada, né? Eu Só posso tirar para. umas fotos aqui? Oi? Posso tirar umas fotos? Claro, à vontade. Beleza, show de bola. Ok. Mas se quiser também eu te passo pelo WhatsApp depois ali os PowerPoint Por favor. e Por aí favor. fica tranquilo. Então assim, ó, eu anotei ali para ficar claro, né? Eu sei que Uhum, tu sabe, mas de repente para quem for ver no canal, uhum. a gente vai usar no gráfico de Renko com 11 ticks. Tá. Nós vamos botar as duas médias, MME7 e a 17, as duas, né, exponenciais. Tá. E aí eu não anotei aqui, mas a média curta, né, a 7, ela é vermelha, que a gente usa para identificar, assim, para ficar fácil, né, para todo mundo usar o mesmo código de cor. E a 17 a gente usa o azul. Tá. E a gente também usa o detector de topos e fundos, ele ajuda bastante para a gente identificar a tendência. Beleza. E aí a gente tem, a gente faz a estratégia com duas saídas, né? Então, dois contratos, três contratos, quatro contratos, né? Com um contrato só, ela não funciona tão bem. E a Uhum. gente faz uma parcial com 200 pontos e faz a realização final com 500 pontos. Com o detalhe de que a partir dos 400 pontos a gente faz um trailing stop, mantendo um offset de 200 pontos. Depois eu vou te mostrar, é bem barbado ali o que a gente faz. Tá. E aí no segundo contrato, quando a gente passa pelos 200 pontos, a gente já faz o break-even do segundo contrato. Então, na pior das hipóteses, sai com um contrato com 200 pontos e o outro contrato sai no 0 a 0, na pior das hipóteses. O stop ele varia entre 160 e 210 pontos por contrato. Por que varia? Porque a gente usa, para determinar a posição do stop, a gente usa a extremidade oposta, né, do box que tiver fechado completo fora da média exponencial de 17. No caso, obviamente, claro, no lado oposto, né? Se eu estou vendendo, eu vou pegar o primeiro box acima da média de 17. Se eu estou comprando, eu vou pegar o primeiro box abaixo da média de 17. Beleza. Requisitos. São só três, cara, na verdade. É a tendência, que a gente vai usar, esse setup a gente usa quando vai trabalhar a favor da tendência. Uhum. O sinal é aquilo que eu te falei de manhã lá, é no cruzamento das médias. Tá. E a confirmação, a entrada desse setup, ele é, ele é no fechamento do primeiro box depois desse cruzamento. E aí, é claro, a gente despreza, né, o box onde está acontecendo o cruzamento, tá? Isso, então, no fechamento do primeiro box, porque no Isso, no dolinho a gente fechamento era do no primeiro box terceiro. depois do cruzamento, a gente vai desprezar o box onde cruza, porque normalmente o cruzamento acontece em cima de um box ou um pouquinho para o lado de um box e tal. Então a gente despreza esse box
e faz o fechamento do próximo. Tem mais um detalhe que não está aqui no slide, que é assim, além de tudo isso, como a gente quer que o box esteja fechado completamente, a gente sempre usa um tick a mais. Então, por exemplo, se o box fecha no 500, a gente vai entrar no 505. A gente já deixa a ordem penduradinha lá, 505. Inclusive, é por isso que o stop varia ali de 160 a 210, porque a gente usa 3 box ou 4 box. Com um tique a mais para cima e um tique a mais para baixo, varia entre 160 e 210. Aí, agora os cachorros resolveram fazer barulho aqui. Faz parte. Cara, aí assim, contra-tendência, que é o segundo setup, o que muda, na verdade? Só a questão das saídas parciais. Isso é a única coisa que muda. Quando é que a gente usa isso aqui? Obviamente, quando está contra a tendência. Então, se a gente está numa tendência de alta e fez um cruzamento das médias para baixo, a gente consegue fazer um tradezinho curto, de 100 pontos na parcial e 200 pontos na saída final. E aí, lá, antes a gente fazia o trailing stop a partir dos 200, aqui a gente faz a partir dos 100. E o break-even é a mesma coisa. A gente, quando faz 100 pontos, já traz o segundo contrato para o 0 a 0. Se o trade evoluir bem, a gente vai levando ele com um offset curtinho, porque como é contra a tendência, pode ser uma correção curta, né? Não é uma reversão de tendência, a gente vai aproveitar, de repente, uma correção um pouco mais forte para fazer esse trade aqui, tá? O stop é a mesma coisa, varia de 160 a 210, isso aí não muda nada. A única coisa que muda ali, além das saídas, é isso aqui, né? A tendência é contra a tendência. A gente vai usar esse setup aqui mais curto, tá? No índice, às vezes, acontece de o índice começar a fazer cruzamentos de média. Normalmente, aquele horário do meio-dia que lateraliza pra caramba, fica horrível, o horário do almoço ali, ele fica difícil de fazer movimentos maiores. Então, o que a gente faz? Muda para o... aqui agora eu percebi que tem uma coisa errada aqui. Agora eu percebi que misturou aqui. Esse aqui seria do dólar. Mas então vamos voltar aqui só. O que muda? Não, é o índice mesmo. Faltou. Aqui, esse setup aqui é do dólar, tá? É WDO aqui, não índice. Ah, tá. Esse setup é do dólar? Aqui o que muda no 6R, a única diferença, a gente vai continuar usando o box, tá? Quando tu vê ali, quando a gente for olhar ali na plataforma, vai ficar bem claro, assim, a única diferença é que a gente vai usar, como os boxes vão ser mais curtos, vai ficar tudo pela metade. Então, o stop vai variar entre 80 e 105 pontos, coisa do tipo, assim, 110 pontos, né? Essa é a única diferença, tá? E aqui, daí, esse aqui, onde está escrito Win 6R, na verdade, ele é o dólar 6R, tá? Que esse é o que a gente viu lá na aula hoje de manhã, tá? A parcial, a mesma coisa, 2 saídas, a mesma coisa. A parcial é com 7,5 pontos, e ele fica com um risco-ganho, que a gente vai usar a ferramenta risco e ganho para determinar o tamanho do trade. Porque se o cruzamento for um pouco mais longo, né, que o stop fica um pouco maior, a gente vai buscar um objetivo maior. Se é um cruzamento um pouco mais curto, a gente vai... Deixa eu só, enquanto eu vou falando, deixa eu arrumar isso aqui. Se é um movimento mais curto, a gente vai fazer... Se é um stop, né, mais curto, a gente pode fazer um trade também um pouquinho mais curto. Deixa eu botar ele aqui. W6. Boa. O stop ele varia ali entre 12 pontos e meio até 19 pontos por contrato. Por isso que a gente tem que usar a ferramenta risco e ganho, configurada ali 1 para 1. Na verdade, não é 1 para 1, não dá para colocar 1 para 1,5, né? Tem que colocar 2 para 3, né? Sim. Na ferramenta lá. Mas, enfim, vai variar isso aqui. A extremidade, mesma coisa, a extremidade oposta do box completo, fora da média móvel de 17, mesma coisa. Extremidade aqui. Oposta. Oi? Nossa, eu estou lendo aqui. Você não considera a extremidade oposta do box, né? Não considera o pavio, né? Não considera o pavio, só a caixa mesmo. Beleza. No dia a dia, a gente usa o gráfico de Renko com pavio, né? Tu viu que a gente usa com pavio. Sim, eu também uso. Assim, aqui tem um detalhe. A tendência, nesse setup aqui, ela não é tão determinante ou impeditiva para o trade. Aí aqui a gente faz uma análise, às vezes, um pouquinho mais
elaborada do gráfico antes de fazer a entrada, mas ela não impede de a gente fazer esse trade aqui contra a tendência, porque como o dólar ele é bem mais direcional, não é muito comum que ele fique virando a mão assim de um trade para o outro. Normalmente ele faz uma entrada e daí faz um movimento, né, um pouco maior até, tipo, hoje, por exemplo, ele virou a mão acho que só 3 vezes, né? Enquanto o índice fez isso, sei lá quantas vezes. O que muda de bastante importante aqui do índice para o dólar é isso aqui, ó, que a gente despreza o box cruzamento, a mesma coisa, só que a gente vai entrar no terceiro box. No fechamento do terceiro, é isso, né? Por isso que ele fica longo. Então, as entradas, elas ficam... Falou hoje, dá a sensação de que parece que está entrando atrasado. É. Porém, o que acontece? O que a gente percebeu? Assim, isso aqui foi depois de bastante estudar. A gente percebeu que muitas vezes, quando entrava no fechamento do segundo box ou do primeiro box, ele simplesmente pegava a entrada e devolvia. E quando ele pega no terceiro, ele já está garantindo um movimento maior. E aí, na esmagadora maioria das vezes, a gente vai conseguir fazer pelo menos a parcial e depois buscar, né, depois da correção, daí faz a parcial, faz uma correção normalmente, e aí a gente vai buscar lá 20, 22, 25, 27 pontos, depende do trade. Tem um outro detalhezinho aqui, ó, que é o break-even. Na verdade, a gente não traz para o 0 a 0, a gente traz para o -3. Porque também, muitas das vezes, a gente vê que a correção ela é um pouquinho maior do que os 7,5 pontos que fez da parcial. Então, deixa corrigir até passar pelo ponto de entrada, fica até -3 negativo, né? -3, né? 3 negativo, e depois volta para buscar daí, passa pela parcial de novo, inclusive às vezes a gente faz uma entrada de novo no mesmo ponto, e aí vai buscar o objetivo, tá? Deixa eu ver se tem mais um slide aqui. Esse aqui, na verdade, ele que é aquele que eu falei que ele está só em observação ainda, ele nem é um estudo ainda. Porque a diferença dele é justamente a questão de entrar no primeiro box. Vantagens, fica um stop bem mais barato. Desvantagens, toma muito mais stop. Tá? Mas funciona, cara. A gente tá testando, assim... Eu tô fazendo alguns testes com ele, ele funciona. Não é tão seguro quanto o outro, tá? Então, deixa eu botar aqui o Toro Trader aqui, ó. Deixa eu tirar esse Excel daqui. Isso aqui é para a gente acompanhar os trades do dia. E tirar isso aqui também. Vou maximizar, fica melhor de ver. No índice, cara, ó. Vou pegar um movimento aqui longo, ó. Bem simples, cara. Não tem muito que inventar moda aqui. Determinante é o cruzamento da média. Uma coisa que eu até conversei com o Panunco hoje, sobre setups, né? Uma coisa que o Stormer... Na verdade, você tem o nome de uma pessoa, mas realmente é o que ele diz, né? Um setup bem importante são setups que não levam subjetividade. Subjetividade, né? Suporte, passar suporte e resistência é subjetivo. Pode ser um suporte para mim, pode ser um suporte para o Fabricião em outro ponto. Cruzamento de média não é subjetividade. Não, cruzamento de média é bem objetivo. Então, né? Eu gosto muito. É algo bem importante na avaliação, a objetividade do setup, né? Com certeza. Exatamente, o setup está bem objetivo, está bem simples. Eu gosto muito desse tipo de setup justamente por isso, porque ele não dá muita margem à interpretação, ele acaba sendo um setup bem mais fácil de operar. Show. Então, fica um operacional mais limpo. Tu vê que o meu gráfico, se olhar para o meu gráfico, o gráfico fica clean, né? Cara. É só as médias. Eu botei hoje o contador de candles aqui, só porque a gente estava falando sobre isso lá na aula também. Nem isso eu não uso, cara. Eu deixo só as duas médias e o detector de topos e fundos. Tá? Certo. Então, aqui, ó, a gente... Lembrando que a média curtinha é a vermelha, né? É a vermelha, a média 7. Ó, média 7 é a vermelha, as duas exponenciais, né? E a média longa, que na verdade é longa, nem é tão longa assim, mas é a de 17 períodos daí, tá? Ok. E aí ele é azulzinho. Olha só, nesse trade aqui, por exemplo, ó, vê que eu sempre falo, a tendência ela é um dos requisitos para a gente fazer a entrada, tá? Certo. Porém, se olhar aqui, a gente claramente tem uma tendência de alta bem desenhada aqui, né? Tem até para tentar enxergar um canal aqui sem menor dificuldade. Porém, quando deu o cruzamento aqui, deixa eu aproximar.
quando deu esse cruzamento aqui, a gente poderia ter entrado com o setup mais curto, né? Porque se é contra a tendência. Nesse caso aqui, o setup curto ele teria funcionado exatamente da mesma forma que o longo, então não faz muita diferença nesse trade aqui, porque ele é um trade que deu muito certo, mesmo sendo contra a tendência. Olha, ele fez muito... Posso chamar a atenção de uma coisa aqui também? Claro, por favor. Tira o zoomzinho, por favor. Tirar o zoom? Tira o zoom. Passa a linha que você traçou nesse canal. Canalzinho? Traça o canalzinho que você tinha traçado aí. Legal. Tem o setup 1, 2, 3 aí também, né? Setup que eu uso. Toca toca a LTBA por 3 vezes. No quarto toque ele costuma perder. Ó, tem o primeiro toque cá embaixo, depois ele toca aqui no meio, após toca de novo, no quarto toque costuma perder. No quarto toque ele rompe. Interessante. Interessante. Esse é o tipo de coisa que a gente vai sempre agregando, né, em cima do setup. Mas, de novo, não é um quesito subjetivo, né? Tu tem uma leitura técnica que tu faz, que qualquer um que saiba fazer a leitura vai conseguir fazer da mesma forma que tu fez, né? Isso eu acho muito importante, cara. Não fica assim, eu acho que vai descer, eu acho que vai subir. Né? Mas então, assim, vamos ver aqui a posição do trade, ó. Só para ficar... especialmente se quer mostrar isso aqui na sala, né? Deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Só um segundinho, esse barulhinho meu. Tô com o WhatsApp aberto. Foi o meu ou foi o teu? O meu. Vou tirar meu WhatsApp aqui. Beleza. Ah, beleza. Deixa eu só voltar aqui agora para a sala. Eu até mutei meu WhatsApp também. Aqui, pode prosseguir. Pode prosseguir. Aqui, ó. Então tá. Bom, imaginando que a gente tenha entrado com o setup curto ou longo, tanto faz. Aqui teve o cruzamento de médias. O que acontece? Enquanto esse box aqui está trabalhando, subindo e descendo, esse cruzamento de médias ele não se confirmou ainda. Se esse box aqui vira para cima e faz um box verde aqui, né, um box de alta, se isso aqui chega a acontecer, as médias vão fazer essa figura aqui, ó. Opa! As médias vão fazer uma figura mais ou menos assim. Elas vão talvez se tocar, se gostar, mas elas não vão se cruzar. Então, o que acontece? A gente vai aguardar o final. Então, aqui foi o cruzamento. E aí aqui entra um pouquinho de subjetividade, porque como acontece rápido, às vezes não dá tempo de ver muito certinho. Se ele aconteceu mais nesse ou mais nesse aqui, o cruzamento. Se foi mais nesse ou nesse. Por via das dúvidas, eu sempre pego o próximo. Então, digamos, eu tiraria fora esse aqui. Tá. Esse foi o creme de cruzamento. E entraria aqui, no final desse aqui. Ou seja, no final desse aqui, aí agora eu vou pegar as linhas que eu uso no dia a dia aqui, que fica melhor de mostrar. A gente usa para marcar as entradas, né? Ó. Entrada, parcial, final e stop. Então, eliminei esse box aqui, a minha entrada vai ser aqui. Um tique para baixo do fim. Como ele termina sempre em número redondo, né, 50, eu vou botar no 445 a minha entrada. Então, a minha posição 100, 445. Essa é a minha entrada. E o meu stop, aí é que entra aquela história do box lá do final, fora da linha, né? O meu stop, ele vai estar no primeiro box completo, fora da média. Se a média cortar bem embaixo aqui, a gente até aproveita esse box. Se ela cortar tipo aqui assim, a gente até aproveita ele. Mas nesse caso aqui, cortou lá em cima, a gente não usa esse aqui, a gente vai usar esse cara aqui. Ok, entendido. Tá? É bem tranquilo isso aí, porque na hora vai dar para ver. E aí, claro, o stop aqui ele vai ficar lá também um tique para cima do topo. Então, se o topo é 700, a gente vai botar 705. Um tiquezinho para cima e um tiquezinho para baixo. Olha como ficou um stop, ó, de 100, 210 pontos. Esse aqui é o caso, né, 4 boxes, mais um tique para cima e um tique para baixo, 210 pontos. É um baita de um stop. Bom, aí... o zoom. Aí, a parcial, nesse caso aqui, provavelmente eu teria feito uma parcial, como era contra a tendência, teria feito uma parcial de 100 pontos só.
Então, no 345 teria pegado a parcial. Posição 345. E quando fizer esses 100 pontos, normalmente eu já pego o stop e puxo ele para o 0 a 0. Ok. Normalmente eu já faço isso. Então, nesse caso aqui, provavelmente o trade teria terminado com 100 pontos. Tá? Mas aí você entra de novo, né? Tá? Aí, claro, entra de novo, lógico. Deixa ele, encerrou aqui, deixa ele fazer a correção dele lá e entra de novo. Tá? Agora, digamos que eu tenha usado então aqui o setup normal, a favor da tendência, eu tenha feito ele longo. A minha parcial eu vou fazer com 200 pontos. Então, eu vou fazer a parcial aqui no 245. 245, eu faço a primeira parcial. E quando ele passou pelo 245, aí sim eu trago o stop para o 0 a 0. Tá? E a minha final vai estar 500 pontos para baixo. Então, vai estar lá no 945. Vai sem doer esse trade aí, hein? Oi? Ele vai sem doer. Vai, não, esse aqui foi maravilhoso, cara. Ó, É maravilhoso, sem 945. doer, tranquilo. E aí, olha só, ele foi e veio e pegou o 945. O que a gente faz na prática aqui também? A partir do momento que o preço passou pela parcial, e eu trouxe o estoque para cá, eu vou ficar aguardando ele passar aqui pelo quarto box, no caso aqui, que são mais 200 pontos. Quando ele faz isso, eu pego o meu stop e trago para cima da parcial. Então, eu já saio com 2 contratos, pelo menos, com 200 pontos em cada um. Uhum. Então, já é um trade de 400 pontos. Pô, não é um trade ruim, né? Não. A partir desse momento que ele passou por aqui, cada box que o preço evoluir, então ele evoluiu até aqui, eu vou pegar o meu stop e vou puxando 50 pontos. Claro, eu faço, como eu uso o Profit Pro, ele faz automático, né? Está configurado, ele faz automático o trailing stop. Mas na sala a gente faz na mão, cara. Então eu vou puxando ele aqui junto com a galera, o pessoal que está na operação, a gente vai conversando e vai puxando. Então subiu, desceu mais 50 pontos, eu trago o stop junto. Desceu mais 50 pontos, eu vou trazendo. Então eu fico sempre 4 boxes para trás. Ou seja, eu devolvo, eu aceito devolver 200 pontos do preço máximo que ele atingir. Nesse caso aqui, por uma coincidência, acabou dando exatamente no mesmo lugar onde a minha final já estava, no 945. Ele passou pelo 945, foi lá e aí devolveu. Eu deixo devolver. Se é na venda, né, eu deixo fazer 3 boxes verde. Se é na compra, eu deixo fazer 3 boxes vermelho e encerro o trade. E daí eu maximizo. Quando dá um trade aí de 1000 pontos, com correções menores do que 200 pontos, e acontece isso várias vezes, a gente consegue estender, esticar esse movimento, que era para ser de 500, às vezes a gente faz 1000, 1200 pontos. Acontece. Então, aqui não, acho que não tem muito mistério. Diferença para o 6R. Cara, a técnica para o 6R é exatamente a mesma, não muda nada. O que fica diferente para nós aqui? A entrada vai ficar, todos os valores vão ficar menores, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, tem um cruzamento aqui, eu tiro fora esse box aqui, aliás, tiro fora esse box aqui, no final desse aqui eu entro. E aí... Tira só os riscos aí, deixa eu só enxergar o cruzamento. Claro. Posso dar um zoom aqui para melhorar. Tá. Ó, o cruzamento foi aqui. Sim. Tá? O cruzamento foi aqui. Então, se eu pegar, ele foi exatamente aqui. Eu gosto de eliminar o primeiro box. Tá. O próximo, né? Ao invés de fazer em cima desse aqui, eu elimino esse aqui, tá? Esse é o box do cruzamento, certo? Esse aqui é o sinal. Esse é o sinal, tá? E a minha confirmação é no fechamento desse aqui. Tá? Então, essa confirmação, eu vou fazer a minha entrada, já vou pendurar a minha entrada e o meu stop vai ficar da mesma forma que na outra estratégia, ele vai ficar no primeiro box fechado inteiro fora da linha azul. Aqui, o primeiro é esse aqui. Certo. Então, eu fico com esse stop aqui. Aí tu vai dizer, pô, mas é 4 boxes. Sim, mas aqui é 4 boxes de 25 pontos. Então, o meu stop que era de 200 pontos, aqui é um stopzinho de 100 só. Tá? Então, fica... Só que, claro, daí também eu vou buscar um movimento de 100 pontos na primeira parcial e de, no máximo, 250 na segunda. Nesse caso aqui, ele deu certo. Apresenta de novo. Exato, faz a parcial. Se ele corrigir mais forte do que
do que o ponto de entrada, entra de novo, não tem problema nenhum. Na prática, na sala, eu não encorajo muito isso o pessoal fazer, porque vai deixando o operacional um pouquinho mais difícil. E então eu prefiro que a gente faça um trade mais limpo, sabe? Boa. Que a gente tem, né, tem algumas pessoas que já são bem mais experientes e tem algumas pessoas que estão começando a usar a plataforma agora, estão se habituando com essa história de puxar stop, ao invés de, que nem eu te falei hoje de manhã na aula, né? Ao invés de empurrar a parcial ali, zerar a operação, puxar o stop, deixar, se o preço tiver que evoluir, ele evolui e tu vai levando o stop, né? Boa. Então, bom, contra a tendência é a mesma coisa que eu falei ali antes, né? Então, nesse caso aqui, inclusive, aqui no 11R, né, teria feito o trade contra a tendência aqui, aquela situação que eu te falei ali, né? De buscar fazer uma primeira parcial de 100 pontos, teria devolvido e depois teria dado certo de novo. Então, mesmo sendo contra a tendência, o trade faria praticamente a mesma pontuação, usando a mesma estratégia. Aliás, usando a estratégia contra a tendência. Deixa eu ver a questão da tendência aqui, onde é que tem um ponto que seja mais curto. Aqui tem alguns exemplos assim, tipo, aqui nem chegaria a pegar a entrada. Ó. Cruzou. Aqui poderia ter pego a entrada, por exemplo. A média cruzou, chegou a fechar o box. Só que assim, por que chegou a fechar o box? Não, chegou a abrir um box aqui, mas ele não fechou esse box aqui. Se ele tivesse fechado, a gente poderia ter entrado aqui. Só que, ó, ele veio, quase fechou e voltou, e a gente não entrou nesse trade. Então, se tivesse feito um pouquinho antecipado, ia ter tomado um stop. Por isso que é importante, eu falei hoje de manhã, né? Não entrar antecipado, Tá. porque vai tomar Só stop. voltar lá rapidão, comissão, só voltar lá. Claro, claro. Aqui, né? Ó. O zoom bem perto. Cruzamento para baixo, onde é que foi? Foi aqui, ó. Tá? Olha, foi aqui o cruzamento. O que eu faço? Eu sempre pego o próximo box. Então, se ele foi aqui, eu vou eliminar esse aqui. Isso, esse Qual é é que é o meu sinal? Qual é que é a minha confirmação? O sinal está ali. Qual é que é a minha confirmação? É esse box aqui, opa, é vermelho. Esse box aqui fechando. Aqui assim. Só que ele não fechou. Por que eu faço questão daquele tique a mais? Porque eu quero que ele pelo menos abra esse box aqui, mesmo que depois ele vá dar um pavio aqui e me deixar, né, pegar o meu stop. Mas é uma segurança que ele não me deixa entrar em tantos trades. Entendeu? Se eu tivesse entrado, por exemplo, aqui, né, fez o sinal e eu já entrei nesse box aqui, ele seguramente, ó, não no primeiro movimento, o meu stop estaria aqui, né? Mas não no primeiro movimento, mas logo depois ele veio no stop lá, logo ali à frente ele veio no stop, isso aqui foi alguns minutos, ele fez o trade e teria vindo no stop. Ó. Então, aguardar esse um tique a mais aqui é essencial, cara. Tá bom. Esses 5 pontinhos ali faz toda a diferença. Inclusive, faz muita diferença no stop. Tu não tem noção da quantidade de vezes que a gente já escapou de tomar um stop por causa daquele tiquezinho a mais ali e depois o movimento andou e foi buscar O que de confirmação é muito importante, né? Esperar o rompimento, eu gosto também. Tem que esperar, tem que esperar. E tem que acreditar no trade, né? Tem que acreditar no trade. Eu costumo dizer o seguinte, cara, se a gente, quando tá de cabeça fria, quando tá analisando, tá fazendo um estudo, tu chegou a uma conclusão sobre como é que tu deve proceder no trade, não vai ser de cabeça quente, no calor do momento, que tu vai tomar uma decisão melhor. Não vai. Certamente. Então a gente fica muito mais seguro usando aquilo que já sabe que funciona num trade, né, bem desenhadinho antes, bem estudado. Então, assim, o dólar, vamos dar uma olhadinha rapidinho, não quero fazer um vídeo muito longo também. No dólar, a situação é basicamente a mesma. A diferença, como eu falei, está no sinal de entrada. Aliás, na confirmação do sinal de entrada. Tá? O terceiro box. Que é o terceiro box, ou seja, cruzou Fechamento aqui, do terceiro, né? Isso, cruzou aqui, eu elimino esse, certo. E aí eu conto 1, 2, 3 e entro nele. E o stop é a mesma coisa, stop lá embaixo, mesma coisa que
que o índice, né? A mesma técnica e tal. A diferença realmente é esperar o terceiro box. Tem até alguns macetes que a gente faz assim na hora de pessoal posicionar o stop, a gente pega, faz um retângulozinho, deixa um retângulozinho na tela assim, ó, com 3 boxes de altura, e aí quando tá vendo que vai acontecer um cruzamento, já larga o retângulozinho no topo dele, para saber onde é que, porque esse box aqui, claro, quando isso aqui está acontecendo, nada dessa parte do gráfico aqui existe ainda, né? Então, se situar mais ou menos onde fazer o risco e ganho, que é isso aqui que a gente vai fazer daí, ó. Quando a pessoa fizer isso, ela já sabe mais ou menos de onde fazer o ponto de partida do risco e ganho dela. Por falar nisso, ó, o risco e ganho, eu configurei ele assim, vermelho, preto e azul, aliás, e verde, para facilitar, né, para não dar confusão na hora do trade. Pelo menos eu sei para claro que está indo. Propriedades, ó, eu uso 2x3 para fazer o risco e ganho 1,5 por 1. Então eu uso 2x3, que é para poder fazer lá, porque ele não aceita vírgula aqui, né? Sim, sim. Que mais que eu uso aqui? Não, nada, só isso. A propriedade aqui e tal. Eu mudo a aparência dele, né? Eu coloco preto a entrada, vermelho o stop, e o objetivo eu coloco verde. Mas isso é só aparência, isso não muda nada. Tá? Saídas. A primeira saída a gente vai fazer com 7,5. A entrada foi no candle 286, né? No box 286. Exato, 286, exatamente. Porque aqui, claro, quando dá tempo eu posiciono e ainda venho aqui e coloco a posição certinha. Então seria no 243 redondo e o stop seria no 27 redondo. Então ficaria assim, e aí o nosso objetivo, lá onde é que tá? Lá no 67. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Aqui, claro, a minha ordem já está configurada, a ordem oco já está configurada. Quando eu penduro a ordem aqui, eu já sei que eu tenho aqui, a 7,5 pontos, eu tenho uma parcial. Então, no 50,5, eu vou fazer a minha primeira parcial. Nesse caso aqui, olha o que aconteceu. Deixa eu botar aqui, 50,5. Nesse caso aqui, ele veio, pegou a parcial. No momento em que ele pega a parcial, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu stop, e vou meter no -3. Por que -3? Porque, na verdade, pode ser até -3,5, mas o -3 ele já fica bom. Porque é 2,5 desse box aqui, que são 5 ticks, né? 2,5 mais um tick ali, e aí -3 ou -3,5, colocar o stop aqui. Então ficaria, né, dá uma margem para ele fazer o quê? Exatamente isso aqui, cara. Isso aqui acontece com uma frequência absurda. Ele faz 7,5 e volta. E passa pelo ponto de entrada e inclusive me dá a entrada de novo, às vezes, aqui para carregar um pouco mais a mão, coisa do tipo. E aí, olha só, ele esteve perto do stop. Esteve perto. Mas, deixa eu limpar aqui, Esteve perto, ó, mas depois voltou e evoluiu. E aí, claro, se eu tivesse de novo entrado carregado aqui, eu teria feito mais uma parcial aqui de novo. Ele voltou de novo perto do ponto de entrada e depois evoluiu, cara. Então, fazendo essa primeira parcial aqui, fazendo essa primeira parcial de 7,5, a gente já, vamos dizer assim, já pagou os custos, né, do trade, e aí dá para deixar o trade correr. Porque na pior das hipóteses, mesmo que ele venha aqui no -3,5, ou no -3, eu já tinha 7 pontos lá, 7,5 pontos, então eu ainda vou sair, na pior das hipóteses, com 4 pontos. Sim. Né? Agora, a saída do segundo contrato. Aí aqui é uma coisa que a gente ainda está em estudo, mas o que a gente faz hoje? Deixa devolver 3 blocos também. Então, nesse trade aqui, por exemplo, a partir do momento que ele passou aqui da parcial, cada box que ele vai subindo, eu vou levando o meu stop um box. Então, quando o meu preço, vou botar uma linha de preço aqui, quando o meu preço passou desse box aqui para esse, eu trago o meu stop para cá. Quando levou para esse, eu levo o meu stop para cá. Claro que isso aqui, como eu falei, no trailing stop ele faz automático, né? Aqui na sala a gente vai carregando na mão. O preço subiu mais, eu levo mais 2,5 pontos. Subiu mais, eu levo mais 2,5. E assim eu vou indo até que ele chegou lá em cima, ó, e eu já estou com o meu stop aqui. E aí, se ele fizer uma correção maior do que 3 blocos vermelhos, né, devolver 10 pontos no total, é uma devolução grande. Ele vai dizer, por que não encerrou quando passou na posição, ela não encerrou?
Porque às vezes a gente pega movimentos de 70 pontos, cara, com isso aqui. Então vale a pena ir levando ele, que as correções são, em geral, desse tamanho. Deixa eu devolver esses 10 pontos aqui. Se for o caso, encerra a operação, mas já fica com uma ordem pendurada para entrar de novo. E segue buscando né, o final do movimento. O que é o final do movimento para nós? Que aí realmente é o ponto de saída, digamos, é o ponto de saída original do setup que a gente usava. É o cruzamento da média no sentido oposto. Então eu só ia sair desse setup, eu só ia sair desse trade aqui embaixo. Aí eu acho que é uma devolução muito grande. Eu estou devolvendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. Aí eu acho devolver 15 pontos. Eu acho demais daí, devolver. Você me mostra aqui onde que ele cruzou a média no sentido oposto. Foi no 316? Foi no 317. Entre o 16 e o 17, Boa, boa, boa. né? Mas é por ali. Então, mas olha como ele devolveu muito. Então, eu prefiro que a gente leve o stop devolvendo só 3 boxes, aliás, 4 boxes, né? Porque ele vai fazer 3 vermelhos, mas tem um verde que ele devolveu também. Eu prefiro que ele faça isso aqui e devolva aqui. Se tiver condições de pendurar de novo uma compra para continuar o trade, beleza. Mas se ele virar a mão aqui, eu posso até entrar numa venda aqui de novo. Porque, como eu falei, aqui a tendência ela não é tão importante, embora ela seja importante. Mas aí cruzou, a venda entraria no terceiro box, né? Confirmação terceiro box. Nesse caso aqui, a venda, se ele cruzou, se ele cruzou no 316, eu vou preferir eliminar esse aqui. Tá? Perfeito. Aí eu pego aquele retângulozinho, a gente brinca que é o retângulo mágico, eu pego aquele retângulozinho que tem 3 blocos de altura e já largo ele aqui e vou ficar esperando o meu ponto de entrada lá no 47. Já pego o risco e ganho, faço aqui o risco e ganho. Independente se ele... Desculpa interromper. Não, Independente se ele não vai no candle subsequente, ele vai lá na frente, a entrada permanece lá no 47. Permanece 47. A não ser, claro, que essas médias elas mudem muito de lugar. Pode acontecer. Às vezes ele vai aqui, faz uma correção um pouquinho mais forte, daí desce e corrige um pouquinho mais forte de novo, vai levando a média mais para cima, por exemplo. Ou então ele faz uma correção aqui, daí traz a média um pouco mais para baixo. Isso acontece. Mas nesse momento aqui, eu estou esperando que ele venha me dar a entrada aqui. Se ele não vier até o 47, e nesse caso, por exemplo, nem veio, cruzou a média, mas nem veio. E aí a gente fica fora do trade. E aquela história, né? O pessoal fala, não operar também operar. Eu até não é que eu não concorde com isso, mas é que isso aqui é operar. A gente só não está boletando, só não está fazendo trade. Mas a gente está operando, né? A gente está analisando o gráfico, está fazendo o estudo, então... Deu entrada lá na frente, não, né? Não. Nesse caso aqui, não. Ele veio até o... É que isso aqui já foi fim do dia nada. Isso aqui foi 3 4 da tarde, 3h50. O dólar, depois desse horário, aqui ficou chatão, né? Não tinha muito o que fazer. Mas ele já tinha dado boas entradas durante o dia, não tem muito o que deixar, né, cara? Os caras não arrumam um tradezinho para fazer até 4 horas da tarde. Às vezes é arriscado querer entrar em qualquer um só para dizer que fez trade no dia, né? Fica muito leve. Muito legal. Muito legal. É tranquilo, né, Vitor? Não tem muito objetivo. Não tem muita subjetividade, né? Eu gosto desses setups porque a gente consegue olhar para a tela e enxergar, não depende mas a notícia não sei da onde. Se aquela notícia lá representar alguma coisa, ela vai mostrar no gráfico e a gente vai fazer a entrada. O Paulo Guedes vai falar às 3 da tarde. Pô, a gente espera o Paulo Guedes falar, o que o gráfico fizer, a gente vai fazer de acordo com o gráfico. Então, não tem muito espaço para subjetividade. Isso é uma das coisas que eu mais gosto nesses setups. Maravilha. Muito bom. E aí, se tu for mostrar esses setups lá na sala, cara, acho que o pessoal vai curtir. Acho que vai curtir. Maravilha. Maravilha mesmo. Deixar aqui parabéns pela leitura, muito legal, muito boa. Leitura simples de fazer, né? E aqui falando como amigo, né? Continuar incentivando a vida de vocês. Bem orgulhoso, viu? Bem orgulhoso, né? A missão está comandando aí, está na frente, mas de todo o time dos Bezerros time. Muito legal, setup muito, muito tranquilo de entender, visível de fazer,
né? Tamo junto. Bom demais, bom demais. Tamo junto, Sentindo o orgulho de Vitão. vocês e vamos avante, pra cima. Beleza. Vitão, obrigado por ter aceitado gravar aí, né, o vídeo para colocar no canal lá. Depois eu já vou te passar o link. Inclusive, cara, claro, talvez não seja tão interessante, mas se quiser lá na live o pessoal ficar curioso com mais detalhes, pode até mandar dar uma olhada nesse vídeo aqui. Eu te passo o link do canal também. Acho que Beleza, pode ser maravilha, interessante também. maravilha, Tá bom, meu maravilha. irmão? Prazer foi meu estar aqui, irmão. Tamo Prazerzão, junto. cara. Valeu, hein? Valeu, parabéns aí. Tamo junto, é Valeu, nóis. tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.